Pod Castrum, o podcast do Reino de Castrum. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Pod Castrum. Vou contar para vocês o porquê Leger se atrasou para a viagem com os feiticeiros do Reino de Castrum e o que ele descobriu quando chegou ao nosso planeta. Acontece que nosso amigo Leger estava de férias quando a grande batalha de magia e feitiço aconteceu lá no Castelo de Castrum. Isso mesmo, estou falando daquela batalha que acabou atingindo o livro primo e o despedaçou. Pois então, quando Leger retornou de suas merecidíssimas férias, a deusa Minerva já tinha enviado os feiticeiros aqui para o planeta Terra. Mas foi a própria deusa que considerou ser prudente enviar Leger também, para que ele viesse dar uma forcinha aos desastrados feiticeiros e à coruja tagarela. Assim, ele foi teletransportado para o Japão antes mesmo que Carmina e Magnus chegassem lá. E porque ele chegou adiantado, teve a oportunidade de fazer algumas descobertas que eu achei muito interessantes e vou contar para vocês. Então, acomodem-se confortavelmente, a aventura já vai começar. Eu sou Vivi Costa, autora dos livros da série literária Primum, o primeiro livro do mundo. Chegando no Japão, Leger olhou daqui, olhou dali e decidiu procurar por alguém que pudesse lhe mostrar o país. Precisava conhecer o território para poder ajudar Carmina e Magnus nas buscas das partes do livro Primum. Foi então que ele encontrou um pequeno camponês chamado Takashi. Para começo de conversa, Takashi convidou Leger a entrar em seu barco, pois precisavam ir de uma ilha para outra navegando. É que o território japonês é formado por muitas ilhas, quase 7.000 ilhas, imagine! E um fenômeno chamou a atenção de Leger enquanto navegavam. De dentro da água surgiam milhares e milhares de talos verdes, uns cabinhos assim bem fininhos. Curioso como ele só, já foi perguntando do que se tratava. E nisto Takashi era craque, pois sua família vivia do cultivo de arroz, que era do que se tratavam aqueles talos fininhos, uma plantação de arroz. Acontece que tem muita água por lá e o arroz gosta de terrenos alagadiços. Por isso também o principal alimento no Japão é o arroz. Eles comem arroz todos os dias. Tem cada receita bem diferente e saborosa. A mais conhecida delas se chama sushi. Outra coisa que o Leger descobriu é que o arroz foi usado como moeda de troca. Isso mesmo, um saco de arroz era utilizado como se fosse dinheiro e podia ser trocado por outras mercadorias. Imagine que eles têm grandes festivais, chamados Matsuri, para comemorar o plantio e a colheita do arroz. Tem também o festival da deusa Amaterasu, que é a deusa do sol, porque sem o sol, o cultivo do arroz não daria certo, não é mesmo? Ah, já falamos bastante de arroz. Vamos ver o que mais Leger descobriu. Quando chegaram em uma das maiores ilhas, desembarcaram do pequeno barco e Takashi avisou que, para ir até a sua casa, passariam bem próximos ao templo de um samurai famoso, chamado Miyamoto, conhecido por nunca ter sido derrotado em nenhuma batalha, mas também por gostar de diversas formas de arte, como pintura, escultura, poesia e caligrafia. Sim, a caligrafia japonesa é uma arte. Você já viu alguma palavra escrita em kanji, ou em hiragana, ou em katakana? Pois Leger ficou sabendo que estes são os 3 alfabetos mais conhecidos, compostos por símbolos que parecem desenhos. Precisa ser muito artista para escrever boa sorte em kanji, por exemplo. Pelo caminho, enquanto conversavam, passaram por um portal pintado de vermelho e Leger foi alertado que se tratava de um torii,
Isso mesmo, assim que se diz, tori, que indicava estarem entrando em território considerado sagrado. Sabe por que os japoneses escolheram a cor vermelha para pintar o tori? Pois então, Leger descobriu que, segundo a tradição japonesa, a cor vermelha tem o poder de espantar doenças. E as descobertas não pararam por aí. Ao chegarem na casa de Takashi, antes de entrarem, tiveram que tirar os calçados. Sim, porque é costume no Japão. E essa tradição começou há muitos anos. Acontece que o chão das casas era revestido de tatames, que também eram usados para sentar e até para dormir. Os tatames substituíam camas e cadeiras e eles não gostam de pisar com calçados que sujem os tatames. Ninguém gosta de dormir em cama suja, não é mesmo? Quantas descobertas o Leger fez, hein? Cada país, cada cidade, cada povoado tem curiosidades que deixam a gente encantada, não é mesmo? Eu adoro saber como as pessoas conseguem viver de forma tão diferente da minha. Como inventam soluções para viver melhor com os recursos que têm ao seu dispor. Será que onde você mora tem uma comida típica, assim como o arroz é no Japão? E cor favorita tem também? Eu, por exemplo, acho incrível a escrita do meu nome em kanji. Dá até para fazer um quadro. Por acaso você já pesquisou como seu nome é escrito em um dos alfabetos japoneses? Vou dizer o nome deles bem devagar, daqueles 3 mais utilizados na escrita japonesa, porque é fácil de se enganar. Tem o kanji, o outro se chama hiragana e tem também o katakana. Por acaso você já conhecia a história do samurai Miyamoto? Se você conhece mais alguma curiosidade sobre a cultura japonesa, vai lá na nossa página, no Face ou no Insta e nos conte. Assim você também ajuda Carmina e Magnus nas buscas das partes do livro Primum. Procure por Livro que Te Quero, tudo junto, e aproveite a viagem. Um beijão da escritora Vivi Costa e até o próximo Podcastrum! Este podcast é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul e da LFC Cultural, com recursos da Lei Paulo Gustavo. É inspirado nas histórias de Primum, o grande livro mágico, da escritora Vivi Costa, e no roteiro do espetáculo teatral A Magia do Livro, da Foco Produções. O episódio foi escrito e narrado por Vivi Costa. Edição de áudio é da Foco Produções. Recursos de acessibilidade de Graziele Pavan. Produção da LFC Cultural.